Versículo de número 1 do capítulo 37 do profeta Ezequiel, que nos diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito, porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles diziam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça por este momento em que acabamos de ler a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Que esta palavra esteja no coração de cada crente que aqui está. Fala conosco através da mesma. Usa, Senhor, o porta-voz. Usa, Pai, o pregador. Usa o teu servo. Tenha de misericórdia dele e da tua noiva, da tua igreja. Fala conosco, Pai. Tenha compaixão de nós. Nós te pedimos o teu auxílio, te pedimos a tua ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos de ti, ó Pai.
fica conosco mais um pouco. E ao sairmos deste culto, também continua conosco, porque tua palavra nos diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, aleluia, dos séculos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem diz glória a Deus? Oh, glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto da palavra de Deus muitíssimo conhecido. E desta feita, no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no cânon sagrado, ele é um dos profetas conhecido como profeta maior. Por que profeta maior? Porque ele escreveu de forma literária, muito mais aguçado do que outros profetas. Tanto Ezequiel como o profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Daniel, esses profetas se destacaram porque eles escreveram mais no contexto literário. Os outros profetas são considerados como profetas menores. Por que profetas menores? Porque eles escreveram menos. Então, no contexto literário, eles não escreveram da mesma forma que os profetas maiores eles escreveram. Então, por isso que o profeta Ezequiel, no cânon sagrado, ou seja, na palavra de Deus, ele é denominado como um dos profetas maiores. Não é porque ele é grande no tamanho, não é porque ele é alto, não é porque ele tem alguma posição, é porque ele escreveu de forma mais aplausível para o povo judeu. E quando nós estudamos a respeito do profeta Ezequiel, o seu nome tem um significado muito forte, que significa Deus fortalece. E nesta noite eu quero aproveitar o momento para profetizar de olhos abertos aqui na Assembleia de Deus Peniel, que o nosso Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, ele já está fortalecendo as nossas vidas neste lugar. Ele está fortalecendo as nossas vidas como irmão Flávio. Ele está fortalecendo as nossas vidas com oração. Ele está fortalecendo as nossas vidas com a sua palavra. Ele está fortalecendo as nossas vidas com os louvores que foram entoados. E Ele está fortalecendo as nossas vidas por intermédio deste culto abençoado que eu e você veio única e exclusivamente para adorar a Deus. Aleluia! Então nesta noite receba a força de Deus. Nesta noite seja fortalecido por Deus. Nesta noite seja renovado por Deus. Nesta noite seja restaurado por Deus. Nesta noite seja restituído por Deus. Só quem acredita nisto, levante a sua mão comigo e adore a Deus por um segundo. Diga alguma coisa para Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz, aleluia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37,
fala de um vale que está cheio de ossos secos. Este vale, repito, está cheio de ossos secos. Mas antes de adentrarmos neste assunto, eu vejo que nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela tem 3 tipos de linguagem. Primeira linguagem da Bíblia é a linguagem que nós já tocamos aqui no início, a linguagem literária. Segunda linguagem da Bíblia é a linguagem figurada. E a terceira e última linguagem da Bíblia é a linguagem alegórica. E o livro do profeta Ezequiel é um livro que está recheado de grandes alegorias, grandes, aleluia, palavras que nós às vezes, para compreendermos, precisamos de um subsídio teológico para que nós possamos compreender o que este livro ele está falando para nós. E a Bíblia, ela tem muita linguagem alegórica, a qual nós, se não estudarmos de forma mais profunda a sua bendita palavra, nós terminamos pregando às vezes heresias para o público, heresias para o povo. Mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que é estudada, é uma palavra que é buscada pelos crentes de forma mais aplausível, para que nós possamos pregar ela como ela é para o povo, e não trazer coisas diferentes, para que o povo fique com a mente confusa, sem um raciocínio lógico e espiritual. Neste texto nós observamos um avivamento espiritual no meio do vale de ossos secos. Aleluia! Um avivamento espiritual no meio do vale dos ossos secos. E encontramos o profeta Ezequiel diante de uma visão aterradora, diante de uma visão terrível. Aleluia! Porém, esta visão, ela está recheada de esperança quanto ao avivamento, aleluia, sobre a nação de Israel. E Israel, aqui neste contexto, nós podemos aqui colocá-la, ou colocá-lo como a igreja de Cristo, até porque em um Novo Testamento, o Israel de Deus é a igreja de Deus, é o povo de Deus. Então nós precisamos cada dia, aleluia, de avivamento. Faz-me lembrar lá no capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, o Senhor diz, aleluia, aos discípulos: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. No capítulo de número 2, esta promessa se cumpre, porque eles permaneceram em Jerusalém. E lá no capítulo 2, aproximando-se o dia de Pentecoste, diz a Bíblia, aleluia, desceu do céu um vento veemente, impetuoso,
casa aonde os discípulos estavam reunidos, e todos, diz a Bíblia, meu presbítero Júnior, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios, aleluia, do Espírito Santo. Lá no capítulo 4 e o versículo 31 do livro dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai nos dizer que, tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com coragem, com intrepidez, porque eles estavam novamente cheios do Espírito Santo de Deus. O que é isso que o Senhor quer dizer, irmão Flávio? Porque é que lá em Atos 2 eles foram cheios, e porque é que lá em Atos 4 eles estão sendo cheios novamente? Aí eu lhe respondo: é porque eles estavam precisando de um avivamento. Aleluia! Se eles foram cheios no capítulo 2 e no capítulo 4 eles estavam sendo cheios novamente, é porque o homem natural, ele precisa de renovação todos os dias. Já diz um certo poeta cantor: renovação eu quero sentir quando a tua mão me tocar. Oh, glória a Deus, aleluia! E todos os dias o Senhor está nos tocando com a sua palavra. Todos os dias Ele está nos tocando através da oração, e está dizendo: eu estou te renovando, minha filha, eu estou te renovando, meu filho, para você não ficar, aleluia, nessa decadência espiritual. Eu tenho o meu melhor para ti. Só quem crê nisso, levante a mão, adore a Ele e exalte o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agora vou adentrar aqui no texto dos vales dos ossos secos. O vale dos ossos secos, nada mais ou nada menos, meus queridos irmãos, é um cemitério de ossos, um cemitério que está cheio de ossos. E o interessante é que na visão que Ezequiel ele está vendo, quem está dando esta visão a Ezequiel é o Deus Todo-Poderoso. Deus está dando uma visão a Ezequiel que não é muito aplausível. Deus está dando uma visão a Ezequiel que nem todos queriam ver uma visão desta. Eu particularmente não queria ver uma visão desta que Ezequiel viu, mas Deus quis que ele visse esta visão. Deus achou por bem mostrar a Ezequiel um cemitério cheio de ossos secos. E o interessante que o número desses ossos era incontáveis, era muitos ossos. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 1: veio sobre mim, diz o profeta, a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito, ou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem sabe Ezequiel não queria ver, meu presbítero, essa visão, mas o Senhor pegou Ezequiel pelo Espírito e conduziu Ezequiel pelo Espírito até
chegar neste vale e mostrou a Ezequiel coisas aterradoras. Diz-nos o texto: ele me fez andar, aleluia, ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me fez andar, aleluia, ao redor, aleluia, diz o texto, deles quem? Dos ossos secos. Ali os ossos estavam espalhados, ali os ossos estavam misturados. Tinha osso de um ser humano com osso de outro ser humano, tudo misturado, um monte de carcaça de ossos ali naquele vale. E a Bíblia vai dizer que esses ossos, ele não está apenas seco, ele está sequíssimo. O que é isto, irmão Flávio? O que é a palavra sequíssimo? A palavra sequíssimo é mais seco do que seco. Os irmãos estão me compreendendo? Digam glória a Deus. A palavra sequíssimo é mais seco do que seco. Se ser seco já era ruim, e ser sequíssimo era pior ainda. A situação era terrível, aleluia. E Ezequiel está vendo tudo aquilo. E o que é que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos? É que o Espírito de Deus faz Ezequiel andar em volta, aleluia, em meio àquele vale. Faz Ezequiel andar rodeando aquele vale. E sabe o que é que nós aprendemos com isso? É que, aleluia, Ezequiel, ele não pegou uma direção reta para andar no vale, porque se ele pegasse uma direção reta para andar no vale, ele iria sair de dentro do vale, de dentro do propósito que Deus estava propondo para ele. Então o Senhor disse: ande, mas ande em redor, porque andando em redor você não vai sair de dentro da minha vontade, você não vai sair de dentro dos meus desígnios, você não vai sair da onde eu quero que você fique. E ele começa a andar, irmão Dorival, e ele vai andando. E para quê? Ele está andando ali em redor daquele vale para duas coisas que está no versículo de número 2. Primeiro, para ver, aleluia, a numeração daqueles ossos, a quantidade daqueles ossos. E em segundo lugar, para ver a situação daqueles ossos. Eles estavam sequíssimos. A situação era precária, a situação era dolorosa, a situação era triste, mas o Senhor fez o profeta andar, aleluia, para ver a situação daqueles ossos e para ver a numeridade daqueles ossos. Versículo 3: ele me perguntou: filho do homem, poderão reviver ou viver esses ossos? Aleluia. Eu disse, o profeta está dizendo aqui: Senhor Deus, tu sabes. Que negócio interessante, irmãos. Interessante quando ele, aleluia, pergunta ao nosso Deus, pergunta, glória a Deus, pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel não era nenhum bobo, viu, irmãos? Ezequiel era um profeta estudadíssimo. Ezequiel era um profeta que era eloquente
Babilônia. Ezequiel era inteligentíssimo, aleluia. Mas Ezequiel, ele não era nenhum bobo de dizer a Deus assim: eu sei o que fazer. Uma palavra bonita que eu escutei aqui do nosso presbítero Júnior: importa que ele cresça e que eu diminua. Ezequiel poderia estar sabendo de tudo aqui. Ezequiel poderia até dar uma resposta para Deus bem aguçada, mas o que foi que ele disse para Deus? Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes. Eu posso ter teologia, eu posso ter anel no dedo, eu posso ser bem sucedido, eu posso ter iates, eu posso ter avião, eu posso ter navios, eu posso ter o melhor plano de medicina, eu posso ter o que for, mas eu sou pequeno, eu sou fraquinho, eu sou de baixo. Quem é aqui é ele. Levante a mão para adorar. Quem é grande aqui é ele, quem faz aqui é ele, quem pode aqui é ele, quem opera aqui é ele, quem vai fazer lá no teu lar é ele, quem vai desfazer o laço do passarinheiro é ele, quem vai quebrar o arco, cortar a lança, queimar o carro no fogo é ele. Adore a ele, quem vai fazer é ele. Ele vai fazer. Mas vamos prosseguir. Oh glória, está gostoso. Oh glória. Versículo de número oh glória 4. Então ele me disse, quando o profeta dá uma resposta a ele, a Deus, dentro daquilo que Deus queria ouvir, aleluia. Olha, irmãos, quando você for orar, não vá orar dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, se tu queres, a oração mais certa é essa: Senhor, é a tua vontade. Se a tua vontade é boa, Senhor, para mim está ótimo o que tu fizeres comigo. E a Bíblia vai dizer no versículo 4: então ele me disse, ele quem Deus falou ao profeta, então ele me disse: profetiza, Ezequiel, sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos com esse texto? Sabe o que é que nós aprendemos com isto? Que o profeta, ele profetizou, ele pregou a palavra, e a restauração daqueles ossos, aleluia, é forte isso aqui. A restauração daqueles ossos começou com a profecia mediante a palavra de Deus. Aleluia! A restauração começou ali no vale por intermédio da palavra. A palavra de Deus nos diz que ele profetiza sobre os ossos
Ou seja, ele é orientado por Deus para profetizar sobre os ossos, para dizer aos ossos: ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus no Salmo de número 9, glória a Deus, ou seja, Salmo de número 119 e o verso de número 9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua palavra. A palavra vai dizer no Salmo 119 e no verso de número 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho conforme João, capítulo 17 e o versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, aleluia, no Salmo de número 119 e no verso de número 23, aleluia: lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Retificando o Salmo 119 e o verso 105. Oh, glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O escritor anônimo aos Hebreus, na carta magna aos Hebreus, vai nos dizer no capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus, cante, ela é viva, aleluia. Diga para o seu irmão aí: a palavra de Deus, ela não é morta. Quando ela sai da boca de Deus, alguma coisa acontece. Diga para seu irmão aí, pertinho de você: meu presbítero, quando a palavra de Deus sai da boca dele, alguma coisa acontece. Vai acontecer milagre, vai acontecer curas, vai acontecer libertação, vai acontecer prodígios, vai acontecer maravilha, vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva, 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 ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o pensamento do homem e a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, aleluia. E eu me lembrei do texto do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, versículos de número 6 ao versículo 8. Diz uma vez: clama, e eu disse que hei de clamar. Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, aleluia, cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores. Olha a parte mais interessante do texto:
mas a palavra do Senhor, mas a palavra do nosso Deus. Levante a mão comigo para adorar. Ela permanece para sempre. No capítulo de número 24, versículo 35, Evangelho conforme escreveu o evangelista Mateus: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor aqui na Assembleia de Deus, não há de passar, não há de passar, não há de passar. Vai acontecer milagre desse vale que você está passando. Vai acontecer milagre. Isaías capítulo 55. Aleluia. 55 versículos de número 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eita, é muito forte. Nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não volta, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que ela enviar. Vai acontecer. Vai acontecer. Você crê nisso? Você está nessa campanha. Não é por acaso. Deus tem algo para tratar com você, para fazer com você. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se prepare. A palavra do rei, ela tem poder. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. O capítulo 8, versículo 4. Porque a palavra do rei, ela tem poder. E alguém me pergunta como foi que começou a restauração ali no vale dos ossos sequíssimos. Através da palavra. Ele profetizou a palavra. Versículo 5, olha o que diz: assim diz o Senhor Deus, a esses ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Espírito aqui está com E minúsculo, porque era o espírito do homem. Israel aqui estava morto espiritual. Literalmente, teologicamente falando, existem 3 tipos de morte. Primeira morte, morte física, o espírito e a alma separando-se do corpo. Segunda morte, morte espiritual, o homem se afastando de Deus. Terceira morte, morte eterna, o homem indo por completo para a perdição eterna, para nunca mais sair de lá. 3 tipos de morte. Qual era a morte que Israel estava aqui? A espírito estava se afastando de Deus. E eu disse aqui que nós somos avivados por alguns veículos que nós temos no culto ou na igreja.
oração, Bíblia e louvor e adoração a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito foi profetizado pela palavra, pela boca do profeta querido. No versículo 6 vai dizer que os nervos, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai tirar muito crente dessa sepultura espiritual, desse vale espiritual. Porque tem crente, irmãos, que está tão seco que até para dar glória é um problema, meu presbítero. Ele não consegue mais dar glória, ele não consegue mais cantar, ele não consegue mais falar em línguas estranhas se ele é batizado com o Espírito Santo. Ele não consegue mais pregar a palavra de Deus. Ele não consegue fazer um culto doméstico dentro de casa. Ele está seco, seco. Mas a palavra de Deus aqui hoje vai fazer você sair, 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 sair da sepultura. Sair da sepultura. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Outra coisa que eu aprendo aqui dentro do texto do Vale dos Ossos Secos é que nós temos que obedecer. Você já aprendeu o que é obedecer? Ou você não sabe o que é isso? Esta palavra obediência. Para quem é jovem, obedecer papai, obedecer mamãe, que é o princípio de ter uma vida prolongada aqui na terra para os jovens. Obedecer o ministério da igreja, obedecer, aleluia, ao teu líder na igreja, obedecer o teu pastor. A Bíblia diz que Ezequiel, no versículo 7, ele profetizou como foi lhe dada a ordem. O Senhor falou e ele fez conforme o modelo que o Senhor falou. Ele não fez diferente, ele obedeceu. Quer vitória, minha irmã? Quer vitória, meu irmão? Quer vitória, igreja? Obedeça. Ande no caminho da obediência. Seja sincero. E Deus vai te abençoar. Quando ele obedece, a Bíblia diz que ele profetizava. E quando ele profetizou, através da obediência dele, ouve-se lá dentro daquele vale um barulho, um ruído. Barulho é para crente pentecostal. Ruído é para crente pentecostal. Israel estava sequíssimo, meu presbítero. Nem barulho tinha lá no vale. Mas depois que a palavra saiu, aí começou. Eita! Toca no ombro do irmão e diz assim: tem barulho aí? Tem barulho de glória a Deus? Tem barulho de aleluia? Tem barulho de línguas estranhas? Tem o que aí para Deus? Tem barulho? Ouvi um barulho. Ouve-se um barulho, ouve-se um ruído, e os ossos começaram a se a juntar, cada osso a seu osso, cada osso ao seu osso. Sabe o que é o que nós aprendemos com isso? É que Deus não erra o endereço de ninguém. Levante a mão e diga comigo: Deus não vai errar o meu endereço.
Ele vai me visitar. Diga. Ele vai me visitar, eu creio nisso. Porque Ele não vai errar a minha casa, meu endereço. Cada osso vai se ajuntar assim. Vamos de novo aqui andar comigo na Bíblia. Deus não erra o endereço. E a Bíblia vai dizer: aleluia. Olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. O Espírito aqui, repito, é minúsculo. Não era ainda o Espírito de Deus em ação, era o Espírito do homem. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quatro ventos. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? 4 pontos cardeais da terra. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra. Deus pegou o vale nas 4 extremidades, porque o nosso Deus é absoluto, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele faz como quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E quando soprou lá no vale o vento do Espírito, profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluia. Uma coisa que eu aprendo aqui, aleluia, é que o esqueleto humano, escute que isso aqui é ciência. Eu agora vou entrar na ciência para vocês. O esqueleto humano, ele é composto, claro, que de ossos. Diga amém. Existem 3 ossos num aparelho auditivo, aleluia, do esqueleto humano. Quem me compreende, diga amém. Eu disse quantos ossos existem no aparelho auditivo? 3 ossos. E diz-nos aqui que esses 3 ossos, ele tem um nome. Primeiro, martelo. Segundo osso que está no aparelho auditivo do corpo ou do esqueleto humano é a bigorna. Aleluia. E o terceiro e último osso que está no aparelho auditivo, aleluia, do corpo humano é o estribo. O estribo. E o estribo, entre os 3 ossos menores do aparelho auditivo do corpo do esqueleto humano, ele é o menor, medindo 12,5 milímetros. Isso é ciência. 12,5 milímetros.
está no esqueleto humano, que se chama estribo, o osso menor do aparelho auditivo, o estribo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que a restauração, meu presbítero, não começa no osso grande. A restauração não começa com o osso grande, a restauração começa com o osso menor do corpo humano. E na igreja não é diferente. Deus escolheu o menor para fazer notório na sua obra. Ele não tem negócio com quem pensa que eu sou, eu posso, eu sei, eu faço. Se você é grande, você não é veículo de Deus. Mas se você é pequeno, Deus diz: é nesse que eu vou morar, é nesse que eu vou fazer. A restauração começa do menor para o maior. Outro pensamento que eu coloquei aqui: isso é ciência. Aleluia. O corpo humano, ele tem músculos e tem ossos. Nascemos com aproximadamente 350 ossos. Quando estamos adultos, nós ficamos com 206 ossos aproximadamente. Isso aqui é ciência. 206 ossos. Nascemos com aproximadamente 650 músculos. Quando adulto, nós ficamos com aproximadamente com o mesmo 650 músculos. Observe que os ossos mudam. Quando nós somos criança, a Bíblia, ou seja, a ciência vai dizer que nós nascemos com um número de 350 ossos. Eu não sei como, e nem me pergunte. Pergunte à ciência. Mas depois de adulto, esses 350 vai se tornar-se 206. Depois de nós grandinhos. Mas o que é que nós aprendemos com isso? Os ossos de uma pessoa, meus queridos irmãos, uma pessoa adulta, pesa aproximadamente 14 quilos. Os ossos de uma pessoa adulta pesa aproximadamente 14 quilos. Se você está um pouco pesadinho, não é os ossos não, viu? É a gordurinha, é a carne que está pesando no seu corpo. E às vezes você não anda direito, não faz alguma coisa direito, porque você está pesado mais com a carne do que com os ossos. Então o osso, ele pesa apenas 14 quilinhos. O osso de um corpo humano, a carcada ossária do corpo humano. Então o que é que nós aprendemos com isso aqui? É que o osso, ou o esqueleto do corpo humano, ele é a parte principal do corpo humano. Aí eu vou lhe dizer por quê. Porque sem o osso, nós não vamos ter 3 funções no corpo humano que é imprevisível, imprescindível. Quais são essas funções? Primeiro, locomoção. Eu não vou caminhar, eu não vou correr, eu não vou me mexer se eu não tiver o corpo, o esqueleto, não tiver o osso, eu não vou locomover. Segundo, sustentação. É outra função que o esqueleto dá ao corpo humano. Se nós não tivéssemos o esqueleto aqui, a nossa carne fazia isso, ó. Então o osso é quem segura o nosso corpo. Sustentação. Primeiro, locomoção. Segundo, sustentação. E terceiro e último lugar, o osso ou o esqueleto do corpo humano, ele dá para nós proteção. Quando
gente com locomoção, com sustentação e com proteção. Tudo através do osso do corpo humano. É por isso que os ossos do corpo humano, ele é de suma importância. Ele tem mais valor do que a carne do ser humano. Tanto é que o osso é o que mais demora a terra a comer. E tem osso que a terra não come não, viu? Osso bom a terra não come não. Ele fica lá, carcada ossária, mas a terra não come. Come a carne, mas não come o osso. Porque o osso é bom, é forte. E para eu concluir esta mensagem, 3 coisas importantes se fazia para decretar um sepultamento de uma pessoa. Primeira coisa, queimava os ossos. Segunda coisa, quebravam os ossos. Terceira e última coisa, espalhavam os ossos. Como foi que estava aqui a situação do vale? Como é que estavam os ossos? Mas eles estavam queimados? Eles estavam quebrados? Eles estavam como? Não, eu falei aqui, espalhado. Tinha osso misturado, osso com osso, estava todo espalhado. Então o osso estava espalhado, a situação do vale estava daquele jeito. Mas depois que houve a palavra e a ação do Espírito de Deus, no versículo de número 11 vai dizer, aleluia, para nós concluirmos, aleluia, versículo 11, aleluia. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, a igreja. E eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Não estamos cortados, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas o meu povo, ó meu povo. Porém em vós, para concluir, porém em vós o que? O meu espírito, e viver. Duas coisas importantíssimas na restauração do vale dos ossos secos. Primeiro foi a palavra, que foi profetizada por Ezequiel. E em último lugar, o Espírito, a ação do Espírito Santo. Veja que esse último texto aqui, o Espírito está com E maiúsculo, não está com E minúsculo. Não era mais o Espírito do homem, era o Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você, para entregar aqui o microfone ao meu presbítero. Curva a sua cabeça. Aleluia. Se quiser ficar de pé, fique. Até porque o vale, os ossos ficaram de pé. Não estou chamando aqui você que está seco, viu, irmã? Mas um grande número, um grande exército ficou de pé. Faz símbolo aqui nesta noite. A tua palavra nos diz que todos foram cheios do teu Espírito. E nesta hora nós queremos orar a ti, Senhor. Ressuscita sonhos, ressuscita projetos, Senhor. Ressuscita promessas, Senhor.
Levante a mão para receber. Recebe aí, ó. Fecha a mão. É muito forte o que Deus está fazendo. Você vai vir agradecer. Você vai me agradecer. Você crê nisso? Você vai vir agradecer.